Debate Regional. Muito bem, chegando para mais um debate regional, sejam todos bem-vindos esse sábado, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Vamos trazer mais um tema importante no debate regional de hoje. Vamos falar sobre visão, os cuidados que você deve ter com esse sentido importantíssimo que nós temos, a visão. Na bancada comigo, o Juscelino Castro é o nosso amigo hoje, fazendo companhia para a gente, aqui em mais um debate regional. Boa tarde, Juscelino. Muito boa tarde, José Luiz de Menezes. Boa tarde você que nos ouve pela 90.3 aqui em Limoeiro do Norte, e claro, pelo Facebook e YouTube da sua Regional FM, aquela que vai mais longe. Nós estamos em 20 cidades no estado do Ceará e 10 no Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate. Muito bem. O nosso convidado de hoje, ele é Dr. Adriano Xerez, ele faz parte, é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz parte da Sociedade de Oftalmologia do Ceará e atua no nosso município há 23 anos. E também é limoeirense, porque tem título de cidadão, é o nosso convidado de hoje. Doutor Adriano, mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade, que prazer recebê-lo para falar de visão. Boa tarde. Boa tarde, Juscelino, boa tarde, Zé Luiz, boa tarde a todos os seus ouvintes. Estamos aqui para conversar um pouco com vocês e eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para esse momento. Muito obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer sempre falar sobre assuntos importantes. E você que está em casa pode também participar nas nossas redes sociais, você pode falar com a nossa Regional FM. Fale com a Regional, 99963-5353 ou 99446-7774. E o nosso WhatsApp, você pode falar com a gente também. O WhatsApp da Regional. 98119-0050. Regional. Muito bem, 8119-0050 é o nosso WhatsApp, você pode participar conosco e nas nossas redes sociais. O nosso Facebook também já está em linha com você, o nosso Instagram e o canal do YouTube, onde você pode nos ver aqui na nossa live do nosso debate regional. Juscelino, me permita fazer as honras, fazendo aqui logo as primeiras perguntas ao nosso convidado de hoje. E você pode mandar também a sua participação conosco. Doutor Adriano, visão, uma coisa importantíssima na vida do ser humano. É delicado, é uma coisa que devemos ter muito cuidado. Eu gostaria que o senhor fizesse um preâmbulo, informando para a gente o cuidado que nós devemos ter com a visão. Zé Luiz, realmente é um dos órgãos mais importantes, né, dos sentidos que nós temos. A visão abre como diz, né, a janela da alma através da visão. E através dela a gente interage com o mundo, né? E portanto deve ter sempre muito cuidado, todos nós devemos ter muito cuidado no dia a dia com a nossa visão, né? Uhum. Bom, a gente sabe que a gente tem que ter alguns cuidados essenciais, que é, por exemplo, essa questão de como é que os princípios de cuidados que nós devemos ter antes de nos depararmos com um problema de visão. Quais são as primeiras orientações para que nós possamos ter cuidado de fato com os nossos olhos? Bem, já desde o nascimento é importante se fazer o teste do olhinho no recém-nascido, né? E aí, já se estendendo um pouco mais, a criança já quando inicia a fase escolar, é importante também que se tenha uma atenção, principalmente a nível dos professores, né, que passa às vezes mais tempo até com os nossos criança, filhos, né? E observar se a criança tem alguma dificuldade, se ela se aproxima da lousa para enxergar, se ela tem muita coceira nos olhos, se ela fica muito dispersa e você percebe que ela pisca muito os olhos para poder enxergar, né? E aí vai, na adolescência, ter muito cuidado, porque às vezes na adolescência o paciente já tem uma certa miopia quando criança e na adolescência ele tende a aumentar. E muitas vezes hoje em dia, né, todo adolescente, e nós também às vezes, a gente passa muito tempo, né, na tela do computador, no celular, então é sempre bom fazer um exame para ver se tem algum problema, tá? E aí vai pela fase adulta e chegando já depois dos 40 vem a presbiopia, que é a vista cansada para perto. Todos nós teremos, ninguém vai escapar disso.
E vem com a parte da terceira idade, já surgem algumas doenças, como por exemplo a questão da catarata, né? E a degeneração macular relacionada com a idade, que também é uma alteração muito comum aqui no meio nosso, né? Principalmente nós que na nossa região nordeste, que pega muito sol, né? E tem essa incidência de raios solares. E lembrar que, assim, toda essa sequência, né? Desde bebê até a visão deve ser sempre Muito bem cuidada. focada, né? Bem Nós cuidada. vamos entrar em alguns temas específicos, mas aí eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Tem muita gente que tem coceira no olho, por exemplo, e aí, aleatoriamente, e aí faz a automedicação, vai numa farmácia e compra um Lerim, compra um lava-olho. Esses colírios, de fato, ajudam, limpam, eles lubrificam. Qual é a recomendação de um profissional como o senhor dar para essas pessoas que têm essa automedicação para os olhos? A automedicação, ela nunca deve ser feita, né? E, inclusive também na parte oftalmológica. E, sobretudo, na parte oftalmológica, porque o olho é uma estrutura muito delicada. E, a partir do momento que você utiliza algum medicamento que você chegou e, não, o meu vizinho está usando, o meu irmão usou e se deu bem, mas cada pessoa, cada caso é um caso, né? Então, é bom sempre evitar. E, quanto a essas medicações aí que você citou, elas são muito utilizadas, né? Daquele pessoal que tem o olho vermelho. Mas, assim, tem que saber o porquê que o olho está vermelho, né? E para isso é bom procurar um profissional, um médico. E tem motivos para estar vermelho, né? Certamente. Sim, tem que saber, né, a causa, o porquê. E sempre procurar um médico, oftalmologista, que é o profissional mais adequado. Juscelino Castro, fique à vontade para fazer as primeiras perguntas ao nosso convidado, doutor Adriano Xerez, ele que é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz parte da Sociedade de Oftalmologia do Ceará e hoje está como nosso convidado e atua no Limoeiro do Norte, no Instituto dos Olhos e na Oftalmoclínica do Vale, já há 23 anos cuidando da visão dos limoeirenses e todo o Vale do Jaguaribe. Juscelino. Muito bem, eu gostaria de perguntar ao doutor Adriano, por exemplo, voltar um pouquinho, né? Voltar mais uma vez a falar, por exemplo, da fase da infância. Porque nós temos, eu particularmente tenho crianças da minha família, meus irmãos quando criança já tinha problema de vista, como a gente popularmente diz, problema na visão, e existe uma idade certa, o senhor falou há poucos instantes que desde bebê tem que se observar, mas existe, por exemplo, uma idade exata para levar uma criança ao oftalmologista, para que possa, porventura, fazer alguma correção, se ela tem algum problema já de visão, se essas observações que o senhor fez, o senhor pode até ressaltar mais ainda, né, observar principalmente as crianças de hoje. Eu tenho um filho de 5 anos que já gosta de usar o celular, por mais moderado que seja, a gente tem que ter muito cuidado. Enfim, qual a idade exata para se levar uma criança ao oftalmologista e quais os cuidados com essa criança, doutor Adriano? Bem, Juscelino, a gente sempre procura determinar uma idade, aquela idade em que a criança começa a ir à escola, né? A idade escolar, certo? Agora, só que nos últimos tempos, devido ao uso frequente, né, de celular e computador, e principalmente celular, os pais devem ficar atentos, porque às vezes pode ser necessário um pouco antes, né? Eu estou falando assim, do tempo que a gente era mais jovem e as crianças, e a gente não tinha acesso a isso aí, né? Então, a idade mesmo seria a idade de fase escolar, que a criança vai entrar na escola. Mas, se os pais já percebem que já novinho, 4, 5 anos, já tem algum problema, já percebe alguma coisa, pode levar, claro, né? E observar também se a criança não tem desvios, né? Porque às vezes esses desvios que a gente chama de desvio, mas é estrabismo, podem surgir com a criança ainda em idade bem novo, né? E aí também tem que observar isso. Mas respondendo a sua pergunta, na fase quando entra na escola, que seria o ideal. Doutor Adriano, pegando o gancho da pergunta do Juscelino, muitas crianças sentem muita dor de cabeça. Isso já são sintomas de que a vista está sendo muito esforçada para enxergar? Já é um sintoma de que tem problema de visão? Bem, Zé Luiz, a dor de cabeça, né, cefaleia, ela é muito comum a várias doenças, inclusive doenças oculares.
E se a criança apresenta esse sintoma, deve ser avaliado como essa dor de cabeça, em que momento ela aparece, se é mais quando ela está exposta a alguma mídia eletrônica, né? Se é quando ela passa mais tempo lendo, passa mais tempo na TV, ou se não tem relação, se ela é na metade da cabeça, aí a gente já pensa em outras coisas, entendeu? Tem que avaliar qual é o tipo, né? Se essa dor de cabeça está relacionada com a visão. É. Em termos de uma criança na idade escolar, um sintoma que o senhor já tem tido a experiência de detectar quando os pais levam o filho a um oftalmologista, quais seriam os principais? Dá para elencar alguns? Bem, em geral a criança pede para se aproximar da lousa, né? Quando fica atrás, não consegue copiar, às vezes copia do coleguinha, né? Outro sintoma, a criança chega em casa, às vezes com dores de cabeça, entendeu? Agora, eu queria só alertar o seguinte, que às vezes, o que acontece? A criança não se alimenta, não toma café pela manhã e chega em casa com dor de cabeça, mas muitas vezes essa dor de cabeça já é enxaqueca, porque passou um período sem se alimentar. Então tem que ver isso aí também, certo? Mas algumas crianças relatam dor de cabeça ao chegar em casa e pode ser uma queixa visual. A criança também que lacrimeja muito os olhos quando está na escola, entendeu? Também a gente pode suspeitar. E o principal é quando a criança começa a ter um certo desprezo pela escola, começa a ter uma diminuição no rendimento escolar, entendeu? E que muitas vezes os pais repreendem a criança e não se lembram que, coitado, ele pode não estar vendo. Então, para que eu vou estudar, para que eu vou olhar se eu não estou enxergando, né? Então tem que ficar atento para isso. E esse sintoma ele pode ser detectado quando vai a um oftalmologista, que passa por todo um procedimento de um médico oftalmologista perceber se há uma deficiência da visão com os aparelhos adequados, é isso? Exatamente. O profissional que está habilitado para cuidar da visão da população é o médico oftalmologista. Com certeza, viu? Muito bem. Juscelino Castro. Aproveitando ainda falando desse início, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado e trabalhar preventivamente. Muitos de nós, é claro que existem casos e casos, e eu acredito que a gente vai debater muito sobre isso hoje aqui ainda, até para se falar de hereditariedade, né? Se a gente tem problema hereditário ou não, enfim. A criança, por exemplo, hoje os adolescentes, crianças, estão expostas a aparelhos eletrônicos, como a gente já comentou aqui no início, seja ele um smartphone, um tablet, um notebook, um computador. Qual o tempo limite, né, o senhor falando como profissional, qual o tempo limite que se possa deixar uma criança exposta a essa luminosidade tão grande que é uma tela de qualquer um que seja esses aparelhos? Existe um tempo determinado para que se preserve mais a visão dessa criança, doutor? Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Rapaz, é um pouco difícil, né? Porque a criança, a partir do momento que ela pega um celular para brincar e para jogar, e você muitas vezes, quando menos espera, já está ali com meia hora, com uma hora. Então, não existe assim, definir quanto tempo. Mas o ideal seria, pelo menos a cada meia hora, ver se ela tirava um pouco o olhar da tela e descansava um pouco a visão, olhando para um outro ambiente, né? E é muito importante também lembrar a utilização de colírios lubrificantes para as pessoas que passam muito tempo no computador, muito tempo no celular. Nas crianças fica um pouco difícil, né? Botar o colírio, mas aí eu já estou falando um pouquinho mais assim para as pessoas adultas, né? Lembrar de lubrificar os olhos quando está nesses aparelhos, né? A cada quanto tempo, por exemplo, eu vou deixar meu filho durante 2 horas na tela do computador. Isso já é um tempo limite? É suficiente? É prejudicial pelo seu entendimento dessa exposição da luminosidade aos olhos? 2 horas é muito tempo? Rapaz, ininterruptas? Eu considero que é um tempo agressivo, né? Agressivo, né? Hoje nós já temos, assim como uma forma de proteção, são os filtros de luz azul que vem nas lentes dos óculos, né? Sim. Isso aí já ameniza muito. E é importante também lembrar que não se deve estar com um ambiente escuro e somente a luz do computador ou somente a luz do celular
aquilo ali afeta muito mais a visão. Entendeu? Então, assim, para a gente entender, e você ouvinte que está acompanhando a nossa live, e tem filho que usa óculos, ficar muito tempo no computador faz mal à visão, doutor? Não é muito bom, não. É bom dar Traz prejuízo. dar um descanso, né? Como eu disse, dar um intervalo ali, pelo menos se for algo assim que não possa sair de imediato, passar ali uns 45 minutos, dar ali um descansozinho, pelo menos de 10 minutos, vai beber uma água e volta. É um tempo que você tem que dosar essa exposição. Porque nós temos no nosso piscar de olhos uma lubrificação natural, né? O olho precisa estar piscando. Isso, e quando você está nessa exposição, ele fica seco o olho? É mais ou menos isso? Porque o que acontece é que você termina dando o maior grau de atenção e isso, por um efeito reflexo, há uma diminuição no piscar. E aí o filme lacrimal evapora mais e ao final da exposição, muitas vezes você está com sensação de areia, né? Às vezes você tem um olho um pouco vermelho, entendeu? E isso tudo são sintomas de um olho seco provocado pela exposição. E lembrando também que muitas vezes você está num aparelho desse e você está no ar-condicionado, você está com um ventiladorzinho ali e... né? Também prejudica. O ventilador pegando nos olhos. Eu sempre lembro que os pacientes, meus pacientes, como é que é a dormida. Você dormir com o ventilador pegando nos olhos, rapaz, resseca. Mesmo estando fechados. Porque quando você dorme, aquela produção de lágrimas, ela cai um pouco, fica só o basal e nós temos movimentos oculares quando a gente dorme. Mesmo estão dormindo, né? E se você joga o ventilador, de qualquer maneira você não veda seus olhos encostam. E fica aquele ventinho ressecando seu olho. E aí muitas vezes o paciente chega e diz, pela manhã eu acordo com os olhos vermelhos, e o que é isso? Ardendo, coçando, né? Ardendo. Isso. Aí eu pergunto, É exatamente isso. muitas vezes Pois não, Me permita, veio aqui a minha memória não vou dizer uma particularidade, até porque eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, pacientes, por exemplo, que estão em leitos de UTI. Eu estive em um leito de UTI fazendo uma visita e aí eu achei estranho a paciente com algodões tapando os olhos. Ela estava em coma induzido, claro, mas aí eu perguntei até, né, ao pessoal da UTI o porquê que a paciente estava justamente com aquelas coisas tapando os olhos e disseram que era para preservação da retina. Eu queria que o senhor falasse se tem alguma coisa a ver. O senhor falou aí há poucos instantes que dormir, né, exposto ao vento, aí o Zé Luiz perguntou, mesmo com os olhos fechados é prejudicial? O senhor disse que sim. Que relação ou que correlação existe a pessoas que estão, por exemplo, em coma, né, já que a gente está entrando nesse detalhe de UTI, se existe isso, se existe essa possibilidade de a pessoa ter algum problema na retina, que vai passar 4, 5 dias no UTI ou até mais tempo ainda em coma induzido, existe alguma correlação, doutor? Não, Giselinho, o que eu sei seria mais para preservar a córnea, que é a parte mais externa do olho. A córnea. Que poderia, ela ficando exposta, já que a pessoa está no coma, não está renovando o filme lacrimal, ela não vai lubrificar e, portanto, ela pode levar uma úlcera. Uma úlcera que, consequentemente, poderia levar até a perda do olho. Porque uma úlcera no ambiente de UTI, então por isso que eles vedam, fecham ali. É um procedimento normal, então, natural. Mas assim, em relação à retina mesmo, eu não conheço. É uma precaução em termos de... Pela córnea, né? Pela córnea. Preservar. Muito bem. Tá aí, tirou a dúvida do Zelino e de todos os nossos ouvintes. Falando em retina, falando em córneas, me lembrou aqui agora de trazer um assunto, a gente vai entrar também em outros assuntos, pterígio, glaucoma, enfim. Ler em movimento. Eu sempre fui alertado pelos meus pais de que não podia ler em movimento porque eu podia deslocar a retina e eu ficar sem a visão. Até que ponto isso é verdade? Ler em movimento faz mal para a visão, doutor Adriano? Rapaz, ler em si não, né? Mas é porque muitas vezes você pode ter, principalmente os altos míopes, pode ter algumas areazinhas de tração na retina, né? De aderência, e aquilo ali no movimento mais brusco pode ser que solte, né? Haja uma rotura, que essa pequena rotura pode levar a um descolamento de retina, que é como um papel de parede, né? Ela rasga um pouquinho, depois ela vai, se você não cuidar, ela vai cedendo, vai rachando, vai aumentando, aumentando, descolando, né? E
pode ser o movimento, né? Você lendo, mas Uhum. você lê num ambiente que não tenha tanto sulavanco, né? É bom não ler na BR-116 não, porque tem muito buraco aí. Essa ruim a foi muito situação. boa, essa foi muito Complicado, boa. né? É bom você Mas, ler. inclusive, nós até recomendamos que os pacientes que tenham um alto grau de miopia evitem esportes que possam bater, né? Ter trauma, que venham a bater muito a cabeça, né? Como, por exemplo, as lutas marciais, esse tipo de coisa. Isso pode provocar um descolamento de retina. Pode, é por isso que é importante sempre os altos míopes estarem fazendo o Esses mapeamento de retina, pegando toda a periferia para ver se não tem algum pontozinho que já precise de um laser. E essa lesão são ranhuras, são assim rasgos, né, na própria retina, é isso? Às vezes tem pequenas roturas, né? Uhum. Que o retinólogo, né, que é o especialista, o médico oftalmologista, especialista em retina, ele pode detectar já no início e dali ele já evita. Ele vai consertando? Vai fazendo laser e vai juntando de novo. vai evitando que dali Aumente ocorra- mais. É. Então, lei em movimento, assim, existe casos já que o senhor já tenha tido a experiência de atender pessoas Não. que tiveram descolamento de retina, não? Por ler? Sim? Não. Em movimento? Não. Não, né? Mas já teve descolamento de retina. Sim. Assim, Caso de descolamento, no sim. seu Sim. consultório, mas Com isso foi em certeza. função de lesões, pancadas? Alguns, né? E outros ocorrem de forma espontânea e não tem, assim, uma causa específica, entendeu? Juscelino, Aí eu vou entrar aqui já em um problema que é muito conhecido por muita gente já, até uma palavra até difícil de se dizer, viu? Eu tive... mas não é o T-Sol não, é? Não. Eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, uma jovem aqui de Limoeiro do Norte que estava com esse problema, que é a ceratocone, né? Que é uma doença que muda a estrutura da córnea, deixando-a mais fina e curvada, lembrando o formato de um cone, daí esse nome. E aí, baseado nesse problema, nessa doença, eu gostaria de que o doutor Adriano falasse, para todos os nossos ouvintes, o velho hábito de coçar os olhos, né? Porque pelo que se tem de informações, pelo menos o que eu tenho de informação, é que na maioria dos casos, ou na sua grandiosidade, é causado por isso, por você coçar. Por exemplo, quem normalmente, quando se acorda, não passa a mão no olho, fica coçando, fazendo aquele esfregando o olho. É esse tipo de coisa que pode causar essa doença, doutor? Tem outras causas, outros meios que podem causar a ceratocone? Realmente, Juscelino, você falou certo. A coceira excessiva nos olhos pode levar a alterações na córnea e que podem terminar levando a um quadro de ceratocone. E às vezes também tem uma certa hereditariedade, às vezes a gente olhando tem alguns casos em familiares, mas é uma relação direta essa questão. Coçar o olho. Coçar E muito os olhos. O sintoma dessa Ceratocone. ceratocone, qual o sintoma disso, doutor? o ceratocone- Só no exame que detecta? Não, o ceratocone, o paciente começa a ter uma certa fotofobia por causa do astigmatismo, que o ceratocone ele provoca altos graus de astigmatismo, exatamente por causa da deformidade na córnea. E o paciente começa a ter um alto grau de astigmatismo e de sensibilidade à luz. E no decorrer dos exames, o médico oftalmologista vai percebendo que aquele cilindro, que é o astigmatismo, está aumentando, entendeu? E chega uma hora que mesmo fazendo a correção, o exame para passar os óculos, o paciente não tem uma melhora. E aí é o momento de se pensar em fazer alguma intervenção, né? Que pode ser colocar o anel de Ferrara, que é para diminuir, né, a intensidade daquele ceratocone, aquela evolução. E tem também as lentes de contato específicas. E em último grau seria o transplante de córnea. Aí seria para resolver. Né? Bom, nós estamos conversando com o doutor Adriano Xerez, ele que é o médico oftalmologista, atua aqui no nosso município há 23 anos, lá na Oftalmoclínica do Vale, e também atende pelo Instituto do Vale. Ele é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também é membro da Sociedade de Oftalmologia do Estado do Ceará. Alguma pergunta mais, Juscelino, sobre esse tema? Eu gostaria que Só um minutinho, pois não. Pronto, eu gostaria que o doutor Adriano falasse também ainda de início, porque tem muitas pessoas que têm dúvida, por exemplo, de como lavar os olhos. Tem pessoas que perguntam, eu posso lavar com água corrente, eu posso lavar com soro fisiológico, o que é adequado para se lavar os olhos. Lavar com água de limão, para tirar as remelas e tal. E existia, né, com certeza o doutor Adriano deve ter ouvido falar muito, e nós e muitos de vocês que nos ouvem,
Antigamente, quando se tinha um problema, por exemplo, de conjuntivite, tinha gente que lavava até com urina. Né? Quais os malefícios, se existe algum benefício nisso, né? E até leite materno, já ouvi falar também. Queria que o senhor falasse um pouco desse cuidado de como lavar, se é que tem que lavar ou apenas usar um tipo de colírio específico, doutor Adriano. Juscelino, essa limpeza, ela pode ser feita, você pode usar um shampoo neutro, né? E tem também uns shampoos específicos para se usar na higiene dos cílios e das pálpebras. Isso aí o médico oftalmologista pode indicar, certo? Agora, dentro do olho, pelo amor de Deus, não bote nada, limão, água de romã, espreme o caroço de romã, bota dentro do olho, leite materno, urina. Eu já peguei uma jovem aqui, há alguns anos atrás, que perdeu o olho. Ela começou com uma lesão e disseram que urina era bom. E nessa urina ela perdeu Tem o gente olho. que diz até água boricada, essas coisas, nada disso. Não. Nada dentro do olho, nada dentro do olho. Inclusive até o próprio soro é bom ter cuidado, porque ninguém sabe como é que está a conservação daquele soro, entendeu? Então, dentro do olho, primeiro, você tem que procurar um médico para lhe orientar. E segundo, não ir pela cabeça dos outros, porque muitas vezes o cara diz, não, faça isso que é muito bom. E aí vai fazer e termina não sendo, e quando vem pra gente, às vezes não tem mais jeito. A confusão tá grande. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a essa questão da lavagem dos olhos. A gente sabe muito bem, todo mundo sabe dessa palavra que é muito popular, que é o algueiro, né? Que fica aquela irritação que você parece que tem uma pedra dentro, um grão de areia, e o olho fica lacrimejando e você fica esfregando o olho. Qual é a melhor maneira de nos livrarmos desse incômodo? Porque às vezes são grãos minúsculos, né? Que um fio, assim, até um cílio fica incomodando. Qual é a maneira correta? Dizem que, alguns antigos dizem, né? Não, você esfrega o olho até o cantinho, aí puxa-se o dedo para poder lacrimejar e sair a sujeira. Outros assopram, né? Sabe lá como é que vem a saliva aí. Outros não, abre o olho aí, dá uma soprada. Doutor Adriano, qual é a melhor maneira, a maneira mais correta de você se livrar desses incômodos que nós chamamos popularmente o algueiro? Rapaz, é o seguinte, seria indo, né, a um médico, oftalmologista, para ele examinar, ver, porque aquele argueiro ali pode ser um cílio que está mal colocado, tem que ser tirado. Pode ser um fragmentozinho que entrou, colou na córnea. Ou às vezes pior, fica por baixo da pálpebra. E aí o camarada sente, e onde é que está esse bicho que eu não vejo? Aí o médico vai, vira e tira de dentro da parte interna. Até porque a gente era menino, os meninos brincavam virando, né? Pronto. Esse negócio aí o que é que acontece? Mas, se não for possível, você pega um soro já fechado, né? Nesse momento eu disse que não era para usar soro, mas eu vou dizer como é. Você faz um jato forte no olho, entendeu? Para poder ver se dá uma limpada, para ver se aquele que está incomodando sai. E o ideal mesmo é usar o lubrificante. Você bota as gotinhas de lubrificante, mexe o olho, entendeu? Mas é como eu digo, se não melhorar, procure o profissional para dar uma olhada. Se esfregar pode lesionar, pode ferir o olho, não pode, doutor? O que é que acontece? Principalmente se ele ficar na parte interna da pálpebra, por dentro. Você mexe e vai terminar arranhando a córnea. E aí, muitas vezes chega no consultório, não, mas eu não encontro esse fragmento, e onde é que está? Quando eu viro, está por dentro. E ele já está com a córnea toda arranhada porque ele mexeu muito, entendeu? Aí entra a questão que o senhor sempre falou nas entrevistas passadas que eu fiz com o doutor Adriano, dizia o seguinte: você que anda de motocicleta, não deixe de andar com o capacete e a viseira adequada, não é isso, doutor Adriano? Com certeza. Isso pode trazer um prejuízo enorme, não pode? Pode. Aqui nesses meus 23 anos aqui na região, eu já peguei muito olho que sofreu trauma por falta da viseira. E às vezes vem um mosquito, vem um besouro maior, aquele besouro com aquela asazinha cheia de veneno, de película. Películazinha, aquilo ali, Ave Maria, quando bate no olho, pega na córnea, e às vezes pedra, o caba vem aqui. Eu fico impressionado, rapaz, às vezes eu venho na estrada, o caba vem aqui, né, principalmente nessas mais internas, na BR não, mas aqui nas internas, né. Nas CS nós chamamos o caba vem sem viseira. Sem viseira, sem nada, o ventozão nos olhos. O próprio vento já é prejudicial, né? Porque o senhor até pode falar para a gente depois,
Tem vários tipos de bactérias, né, que podem ser pegas pelo vento também, né, doutor? Existe... Também, e também você, como eu disse, né, muita coisa pode vir pelo vento batendo no seu olho, né? Aí Isso traz um prejuízo usar. enorme. Sem se falar que é proibido, né, por lei de trânsito. Você andar com pode capacete andar... sem a viseira. É verdade. Exatamente. Bom, eu queria entrar aqui num tema que eu acho que é muito pertinente. É a questão da claridade, né? Tem muita gente que tem dificuldade de claridade e até fica com problema realmente também de dor de cabeça, visão dói. O que isso realmente, tecnicamente, representa você ter essa aversão a excesso de claridade, doutor Adriano? Rapaz, aí tem que ser analisado também, porque como eu disse, como eu já citei, pode ser um astigmatismo mais alto, né? E aí dá essa sensibilidade. Alguns pacientes de mais idade sentem isso quando tem uma catarata inicial também, as luzes ficam borradas e aquilo dá um certo mal-estar, entendeu? E alguns pacientes também apresentam, após a cirurgia de catarata, eles apresentam também essa sensibilidade à luz. Tanto é que a gente pós-cirurgia? a gente recomenda que por algum tempo use lentes, óculos escuros, entendeu? Para evitar. E basicamente é isso, né? Que pode levar a essa sensibilidade à luz, né? Que algumas pessoas têm. E também pessoas que passam muito tempo na tela do computador, aquela luminosidade muito intensa, terminam também ficando mais sensíveis, né? Essa visão embaçada que você tem. Eu, por exemplo, eu tenho essa dificuldade para longe. Quando eu boto o óculos, eu enxergo perfeitamente a visão para longe. Para perto não, que eu tenho um domínio total. Mas quando você tem uma visão assim dúbia, né, duplicada, embaçada, você não tem definição, isso significa o quê na visão do paciente? Bem, aí se for para longe pode ser uma miopia, né? O paciente com míope, ele não enxerga bem definido para longe. Tudo borrado. Compensação, ele enxerga bem para perto. Isso. Né? E o contrário, se o paciente tem hipermetropia, ele até pode enxergar um pouco para longe, mas quando ele vai ler, tem dificuldade. E após os 40 anos, aí surge a vista, chamada vista cansada, né? Ou síndrome do braço curto. O paciente começa a ter que, mas eu nunca usei óculos, agora eu tenho que puxar o braço. Mas aquilo ali é por conta de um músculozinho que tem dentro do olho, que ele vai diminuindo a ação e vai fazendo com que o cristalino não consiga mais focar, né? E aí vai falhando e o paciente puxando o braço, chega uma hora que não tem mais distância para o braço. Não tem mais como enxergar. Já os míopes não tem isso. Tira aqui os óculos e enxerga para perto. Compensação, não enxerga para longe. E aí é que entra a recomendação de usar lente progressiva, que aí vai corrigir, né, nas 3 áreas de visão, entendeu? Isso já na própria lente que você manda fazer já tem essa definição dessas 3 fases. Isso. Né? E é interessante também, por exemplo, o paciente que está com catarata inicial, e muitas vezes ele chega e diz, mas eu enfio uma linha na agulha, né, aquelas senhoras, e você vai ver lá, tá a catarata. Mas a senhora vê a face do padre? não vejo os olhos não. Entendeu? Por quê? Porque de longe não enxerga. Ruim. Então seria miopia ou hipermetropia, isso? Miopia, hipermetropia e tem o astigmatismo, que é o que a gente já falou aqui, que são as irregularidades na córnea, né? Tá. Muito bem. Juscelino Castro. Aproveitar e continuar pegando essa deixa aí a respeito da luminosidade. Nós somos de uma região que naturalmente praticamente o ano inteiro é de muito sol. E eu já ouvi muitas pessoas falarem que por causa disso, né, porque nós temos um sol aqui intenso, praticamente o ano inteiro, e a luminosidade é muito grande, né, e eu particularmente sofro de 2 problemas, de hipermetropia e de astigmatismo. E aí existe alguma ligação em relação a isso, ao nosso clima, ao nosso sol praticamente o ano todo, por ter esse número de pessoas, muitas pessoas já desde a infância com problema de visão por causa dessa claridade muito grande, doutor, aqui na nossa região nordestina, melhor dizendo? Realmente a região aqui, nós ficamos muito próximos, né, da linha do Equador, e a incidência dos raios é quase que direta. Realmente é muito importante que as pessoas se acostumem a usar óculos escuros, certo? Tendo cuidado ao adquirir esses óculos, procurar adquiri-los em um local, em uma ótica de sua confiança, que seja um material que venha com um selo do Inmetro, que seja algo realmente que vá fazer bem. Por quê? Porque se você coloca uma lente nos óculos escuros que não tem qualidade,
Quando você coloca os óculos escuros, vai haver uma certa dilatação da pupila. Se não for uma lente que filtre bem esses raios solares, raios, aqueles raios, pelo contrário, vão entrar com mais incidência. Então tem que ter muito cuidado nessa escolha desses óculos escuros. Então tem que ter um cuidado, ser muito claro para você não comprar qualquer lente, né? Isso, exatamente. E aí, aqueles óculos que as pessoas compram até para ler na feira, como é que faz? rapaz, Aquele de pois caixinha redondinho, pequenininho, que bota bem aqui na ponta do nariz, quase né? um Ali, piscinês, rapaz, é algo assim que é totalmente, assim, contraindicado. Inclusive, né, tem uma rede aqui de farmácia aqui no estado do Ceará que acaba, chega e compra ali. Eu acho que a hora que você está sentindo alguma coisa é a oportunidade de você ir a um médico oftalmologista para fazer um check-up. Se você vai, pega não, vou botar os óculos, melhorou. E o problema aumentando, você não sabe o que é. Esse aqui não serve mais não. Eu vou passar lá na farmácia, vou comprar outro. E aí você vai só adiando uma coisa que quando você for ao médico, pode muitas vezes não ter mais nem solução. Nem solução. Então é por isso que eu não concordo com isso aí. Muito bem. Eu queria abordar aqui um tema, agora eu vou entrar especificamente na questão do glaucoma. O glaucoma é uma doença grave, leva mesmo à cegueira. Quais são as recomendações e quando eu começo a perceber que eu tenho esse problema de glaucoma, doutor Adriano? O glaucoma é uma doença séria, uma doença ocular que provoca estatisticamente vários casos de cegueira. E é uma doença silenciosa, porque muitas vezes o paciente não sente nada. Absolutamente nada. Né? Em alguns casos ele pode ter o que a gente chama de glaucoma agudo, que é quando a pressão do olho sobe de forma súbita e o paciente fica logo sem enxergar, o olho vermelho, doendo. Mas na sua maioria, o glaucoma é aquele chamado glaucoma primário, de ângulo aberto, que fica, o paciente não sente nada, mas aquela pressão vai destruindo o nervo do olho, né, as fibras nervosas da retina. E com o passar do tempo, o paciente vai perdendo a visão periférica e vai ficando com a visão que a gente chama de visão em túnel. E isso é muito ruim para a qualidade de vida do paciente, porque ele perde o acesso à periferia, a visão periférica dele vai caindo muito. E aí tem alguns fatores de risco que a gente tem que ter mais cuidado, né? Que é, por exemplo, os pacientes de alta miopia, os pacientes com mais de 40 anos, os pacientes diabéticos, pacientes da raça negra, os pacientes que tenham algum caso na família, entendeu? Pode ser hereditário também? Sim, com certeza. Em muitos casos é hereditário. A hereditariedade é muito forte. E os primeiros sintomas que eu possa me preocupar em ir ao oftalmologista e saber se eu estou realmente com glaucoma? Tem sintomas específicos assim para saber? Não, porque o senhor falou que é uma doença silenciosa, né? É muito vago, assim, dizer, não, é isso. Alguns pacientes podem, assim, pelo que eu convivo nesses anos, às vezes tem uma certa dor de cabeça, uma certa dor ocular, entendeu? E alguns já chegam com essa limitação da visão. Aí já é no estágio que muitas vezes já está avançado. É isso que eu ia perguntar também. Existe uma reversão? Eu posso reverter um estado de glaucoma, doutor Adriano? Não, existe o controle, né? Assim como a pressão arterial a gente controla, a pressão do olho também a gente controla, entendeu? Por medicamentos? Com o uso de colírios. Hoje em dia tem um arsenal muito grande de colírios. E claro que se você não tiver solução com esses colírios, você tem também os tratamentos cirúrgicos, né, para diminuir essa pressão. Quem é diagnosticado com essa possibilidade de glaucoma? Qual o período ideal para fazer periodicamente consultas ao oftalmologista? Rapaz, o ideal é fazer um acompanhamento a cada 4 meses. 4 meses? Porque aí tem os exames, né, que a gente tem que pedir, porque tem a relação, por exemplo, a medida da pressão do olho tem relação com a espessura da córnea, aí é bom fazer uma paquimetria. Campimetria, onde você vai ver como é que está a sua visão periférica, né? O próprio exame do fundo de olho para ver como é que está o nervo óptico, o aspecto do nervo óptico, que o glaucoma ele vai afetando exatamente o nervo óptico, ele vai destruindo as fibras até desgastar todo ele, entendeu? E fazer também exames como temos também o OCT, que é um exame tipo uma tomografia que se faz das fibras nervosas da retina, para ver como é que está. Então, hoje em dia, evoluiu muito. Tem um avanço muito grande tecnológico, né?
Com certeza. Debate regional nesse sábado, conversando com o doutor Adriano Xerez, falando sobre visão, os cuidados que você deve ter com a sua visão para evitar problemas na sua vista, como dizem os antigos, né? Doente da vista. Ele é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é membro da Sociedade de Oftalmologia do Ceará e atua aqui no nosso Limoeiro há 23 anos como oftalmologista na Oftalmoclínica do Vale e no Instituto do Vale, o Instituto dos Olhos aqui do Vale do Jaguaribe. Amigo Juscelino Castro. Gostaria que o doutor Adriano falasse, por exemplo, se existe contágio em algum desses tipos de problemas de visão, como a glaucoma. Estou vendo aqui, pesquisando e vendo algumas perguntas também muito curiosas. Tem pessoas que têm dúvidas em relação a isso. Se algum desses problemas de visão são contagiosos, ou seja, se eu pegar na mão de alguém e coçar o meu olho, alguém que tem algum problema de visão, se existe algum desses, no caso também a glaucoma, se é contagioso ou não. Não, glaucoma não, catarata não, pterígio não. Aí só esses contágios aí é mais naquelas doenças bacterianas, né? As conjuntivites bacterianas, conjuntivites virais, entendeu? Aí sim pode ter essa questão do contágio. Tanto é que quando o paciente tem a conjuntivite bacteriana, e também por vírus, né, pelo adenovírus, que é mais comum, a gente sempre pede para ter o cuidado de reservar a fronha, a toalha que usa, ter o cuidado de lavar mais as mãos e procurar não fazer contatos mais íntimos, pelo menos por um certo período, enquanto está, né, usando a medicação, porque realmente o contágio existe. Pode passar de uma pessoa para outra. Nesses casos, sim. Mas essas outras, não. O senhor falou em conjuntivite. O ideal, porque arde muito, né? É um incômodo horrível. Aí tem gente que bota como aquele... Voltamos aqui ao assunto de lavar os olhos. Bota água gelada, passa gelo. O ideal, para quem está com conjuntivite, o que é aconselhável por um oftalmologista para cuidar desses incômodos, até passar essa inflamação? Rapaz, aí volta aquela história, né? Consultar o oftalmologista para poder, o médico oftalmologista, para poder definir qual é realmente o tipo, né, de conjuntivite. E tem variações, né? Existem as variações. Viral, bacteriana, fúngica, quer dizer, pode ter vários tipos. Então, é para definir qual é o tratamento mais específico, tá? Mas enquanto você não chega ao profissional, você pode utilizar um pouco de colírio lubrificante, botar nos olhos, né? Fazer uma compressa de soro gelado, que por fora dos olhos, entendeu? Evitar a exposição à luz da tela, do computador, ao vento, à fumaça, à poeira, que isso tudo são fatores que vão levar a um agravamento do quadro. Então é necessário fazer uma consulta para saber que tipo é. E porque eu já tive parece que está cheio de areia o olho, né? Aquela coisa arranhando absurdamente. E tem períodos assim que a grande parte da população tem, né? Quando um surto assim um surto grande, exatamente. É verdade. Sem falar que muitas vezes amanhece com os olhos grudados. Pregados, né? Abrir é um sacrifício danado, né? Fica aquela coisa melequenta lá. Bom, eu queria entrar aqui no assunto relacionado à questão da catarata. Tem muita gente os mais antigos, ficam preocupados de fazer a cirurgia de catarata e temer ficar cego. Qual é a relação disso? Qual é o que desmistifica esse medo de algumas pessoas que não querem se operar de catarata com medo de ficar cego, doutor Adriano? Rapaz, Zé Luiz, hoje a cirurgia de catarata já evoluiu bastante. 1000 anos-luz do que era antigamente, né? Com certeza. Então hoje... nós temos aqui no estado do Ceará excelentes cirurgiões, pessoas mesmo bem capacitadas e com aparelhagem bem moderna, entendeu? Então, o índice de cegueira após cirurgia de catarata é mínimo, entendeu? Agora, tem que se levar em conta como é o estado daquele olho antes da cirurgia, entendeu? Como é aquele paciente, né? É um paciente diabético descontrolado, é um paciente que já está com a catarata em último grau, que a gente chama catarata densa, né? É um paciente que tem hipertensão ocular, além da catarata, entendeu? Então a gente tem que ter todo um contexto em torno daquele então paciente. Só vai para uma cirurgia depois de uma avaliação técnica, científica, para saber se realmente como é que vai ser aquele procedimento. E isso tem que ser feito uma avaliação pré-cirúrgica, detalhada, com cuidados, para que a cirurgia seja um sucesso.
E uma vez o paciente estando bem, bem avaliado, rapaz, é um sucesso, viu? Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas procuram conversar com aquela pessoa que não deu certo. Às vezes você tem um paciente que complicou no pós-operatório, aí pronto, aquela pessoa foca tudo naquela... Cara, procura conversar, às vezes tem 10, tem 20 que estão bem. Que deram certo. Né? Não deu. Agora, vá conversar direitinho com ele. Ele usou o colírio correto? O pós-cirúrgico foi realmente de Isso, acordo, ele né? fez o repouso que é preconizado. Veja isso tudo. Né? Não veja só a questão, não deu certo, cegou. Não é assim. É como eu disse, tem todo um... E aí, só voltando a lembrar, o pós. Depois que você opera o paciente, ele vai para casa, ele saiu do seu domínio. Ele está em casa. E às vezes o que é que acontece? Mas leva com ele as recomendações do médico, né? Com certeza. Inclusive aqui na nossa clínica a gente faz todo um relato de tudo direitinho, entendeu? E o que é que acontece? Muitas vezes o paciente está tão bem, né? Que, estou bem demais. Aí começa show de bola. A fazer zerado, enxergando tudo. E não é bem assim. E não é bem assim. A gente sabe né? que pelo menos os 10 primeiros dias tem que ter, não é aquela história de ficar dentro do quarto escuro, que isso aí já passou. Mas é aquela história de você ter certos cuidados. Né? Aí, me permita fazer uma interferência, aproveitando esse assunto. Que tipo de alimentação, por exemplo, pode ser prejudicial? Tem muita gente que tem muito cuidado, por exemplo, com camarão, né? Que se diz que é inflamatório. Aí outras carnes... Carne de porco, por exemplo, né? Existe alguma alimentação... Alguns pescados, alguns peixes também de carne mais escura, dizem que é muito inflama, lagosta e tal, essas coisas. Rapaz, existem muitas controvérsias, né, no meio médico com relação a isso. Mas eu, particularmente, eu recomendo aos meus pacientes que evitem, pelo menos nesses 10 primeiros dias, e também quando estão com alguma lesão mais inflamatória nos olhos, que evite comer aí carne de porco, curimatã, capote, pato, camarão. Como a gente diz no linguajar popular, carne carregada, carregada. Agora, assim, cada um eu respeito, claro. A minha conduta é essa. Porque, inclusive, eu mesmo já passei e vi que, por exemplo, frutos do mar, a gente come e a gente sente que há uma mudança, né? Há uma mudança, né? Verdade. Então, se puder passar ali um períodozinho sem comer essas coisas... É bom. Fala aí em comida, Juscelino, eu queria pegar um gancho da sua pergunta. Existe impacto da alimentação na visão das pessoas, doutor Adriano? Especificamente, por exemplo, eu aprendi que comer cenoura é muito bom para a visão, né? Pelo menos eu nunca vi, né? como é que o pessoal diz? Coelho da óculos, né? É uma brincadeira à parte, claro, gente. Isso aí claro. Não tem nada, né? Quebrar o gelo. E nós estamos fazendo aqui uma brincadeira. Até porque é vitamina também, Sim, né? também. É verdade, a cenoura tem componentes vitamínicos que ajudam na visão? Sim, tem. Os vegetais, né, as frutas amarelas, elas têm essa tendência a ter um benefício maior para a visão, entendeu? E aquela história, a gente é muito do que a gente come, né? Então, se você puder incluir aí os vegetais, né, e frutos amarelos, né, abóbora, cenoura, a parte de alface também, todos esses Isso alimentos influencia positivamente. São muito bons. Muito viu? bem. Dizem que comer a própoli, né, do mel, própoli mesmo, forte, ele também tem uma relação muito boa de recuperar a visão, de tratar a visão. Isso procede? Isso é verdade? Ou é mito? Faz parte também de componentes, né? Importantes para a visão. Se você puder fazer uso, o própolis ele tem uma ação muito grande em várias coisas, né? Agora é importante também lembrar que hoje em dia já existem os complementos, né, os suplementos alimentares, que é a base de luteína, de zeaxantina, de substâncias que combatem radicais livres e que atuam muito na retina, principalmente na região da mácula, que é uma região central da retina, evitando muitas vezes que ocorram certos tipos de doença na mácula, entendeu? E basicamente é um complemento. Você encontra nas farmácias a base de luteína e zeaxantina. Pode-se tomar isso aí. Ajuda muito no tratamento. Bom, a questão agora, Juscelino Castro, você gostaria de abordar um tema com o doutor Adriano, por favor.
Gostaria de perguntar ao doutor Adriano, gostaria que ele explicasse o que são as moscas volantes e como é que se inicia esse processo de a pessoa sentir esse problema, se existe algo que se pode ser feito, por exemplo, de forma preventiva para que não chegue a esse ponto de ter essas moscas volantes e o que são, de fato, as moscas volantes. Na estrutura ocular existe o que a gente chama de vítreo, é uma gelatina que fica na câmara posterior, na parte posterior do olho. Essa gelatina, ela como o nome diz, é um gel, né? E muitas vezes esse gel pode soltar algumas flepas que ficam flutuando, né? E que podem passar no campo de visão. Uma das coisas que pode levar é, por exemplo, pancada no olho, entendeu? Alguns pacientes, quando operam, também pode apresentar no pós-operatório imediato, ver umas mosquinhas volantes. E às vezes o paciente pode apresentar em maior intensidade, quando, por exemplo, se ele tem uma hemorragia, que chama-se hemorragia vítrea, né, com um vasozinho da retina, sangra para dentro do vítreo, pode apresentar. Alguns pacientes apresentam, sobretudo as mulheres, após os 50 anos, quando elas têm um descolamento do vítreo posterior, que é uma acomodação desse vítreo, aí eles podem sentir, e muitas vezes vem a mosca volante, às vezes vem os flashes também, o paciente relata os flashes. E é muito importante também ficar atento, voltando aqui ao que a gente já tinha falado, a questão da rotura na retina, que às vezes pode se apresentar por esses flashes, entendeu? E pode se apresentar também algumas vezes com moscas volantes, mas às vezes em maior quantidade, uma coisa assim que lhe chama muita atenção. Tem tratamento? Dependendo, aí tem que ser avaliado do que é que se trata. Eu particularmente já senti, já vi, né, como se fosse passando realmente uma mosca ali no campo de visão. Agora uma coisa muito importante que é bom fazer é a ingestão de água. Aumentar bem a ingestão de água, ter uma ingestão boa de água, porque esse vítreo, uma grande parte dele é água, né? Então é interessante que... Muito bem. A questão agora, para a gente, eu gostaria até de colocar aqui, da catarata. O sintoma da catarata, quando está em estado avançado, é a falta de visão, ele aparece visivelmente no olho, como é que a gente detecta isso? Eu estou precisando operar a catarata. Acontece um borramento, né? A visão fica uma visão nebulosa e o paciente tem muitos Constantemente? Assim, constante? Alguns pacientes não, depende. Se você tiver uma catarata que a gente chama nuclear, que ela é no meio, né? Na parte central do cristalino, vai se manifestar mais quando você sai no claro. Então tem pacientes que dizem, doutor, quando eu entro num ambiente mais escuro, beleza, mas quando eu saio no claro, no sol, aí eu me encandeio todo. Por quê? Porque a pupila fecha e ali fica só a catarata central. Já outros pacientes relatam que tem à noite, olha para um poste, vê a luz do carro, a luz do poste cheio de raio, entendeu? Porque depende de onde é a catarata. Se é subcapsular posterior, né? Se é uma catarata nuclear, polar, então tem essas classificações. E daí vem os sintomas, né? E ocorre também de alguns pacientes apresentar alterações nas cores, né? Não percebe bem as cores. E tanto é que quando operam, eles voltam a ter a percepção realmente a cor que não estava vendo direito. Né? Exatamente. E outra coisa, olha, catarata, quanto mais cedo for operada, maior o sucesso, mais rápida é a cirurgia e mais fácil é o pós-operatório. Então, muitas vezes o paciente, o senhor tem catarata, não vou me operar agora não. Aí desaparece. Aí quando já vem com aquela catarata branca, que é a chamada catarata densa, hipermadura, que você vê de longe, o brancão no meio do olho. Aquilo ali dificulta um pouco mais a cirurgia. E a recuperação depois, da própria visão. Né? Então não deixe chegar a esse ponto. Não fuja do inevitável. Né? Vamos aqui falar agora diretamente para vocês, mulheres, vocês que têm um hábito de se maquiarem, né? Porque faz parte da beleza da mulher, né? Se maquiar, ficar muito bacana, rímel, aqueles cílios, não sei o quê. Doutor Adriano, por que as mulheres devem tirar a maquiagem antes de dormir? Devem mesmo? Podem dormir com elas? Qual é a relação de prejudicar a visão as maquiagens? Rapaz, mulher maquiada é muito bonita. Não é não? Muito legal. Agora é o seguinte, tem que ter cuidado, porque aquela maquiagem porque eu não sei o nome, não sei se é
rímel, lápis, né? Sim, Negócio que bota tem madeira do cílio. rímel, lápis. Aquilo ali, de certa forma, obstrui um pouco a saída de umas glândulas que nós temos aqui, que serve exatamente para estar lubrificando os cílios, entendeu? E às vezes pode levar a uma obstrução, aí o paciente pode ter aquele T-sol, né? Isso. Obstrui, que a gente chama T-sol, que é ordelo o nome. Então, é interessante que tire. Inclusive tem nas farmácias produtos que são específicos. Removedores, né? Específicos para limpeza, né? De cílios, de pálpebras, que podem ser usados por elas, entendeu? Então é recomendado que tire a maquiagem antes de dormir, né? É interessante que tire para poder deixar tudo bem Dentro limpo, né? desses seus anos de oftalmologia, teve algum exemplo de visão prejudicada por conta de maquiagem, doutor Adriano? Não, tem sempre o olho irritado, né? Não chega a compro- causar com- cegueira, não. Comprometer Mas a visão, mas irrita o olho. aquele olho que fica irritado, não sabe o que é, a gente manda, depois suspende a maquiagem, aí já dá uma melhorada. Aqueles dá um- cílios, né? Também Os cílios, os cílios artificiais, cílios postiços, Isso, né? Parece que tem uma colazinha que isso, bota, isso, ali isso, eu isso. já peguei alguns casos de irritação. no olho. É. Até a gente assim, do nada aparece o olho vermelho. Ah, foi um derrame que você teve no olho. Rapaz, isso é um derrame, mas vai passar. Os vasos vão sumir. O que de fato é aquilo? É uma lesão que é decorrência de quê, doutor Adriano? Aquilo ali a gente chama de hemorragia subconjuntival, quando aparece na parte branca do olho. Sim. E muitas vezes o paciente fica um pouco espantado porque ocorre aquele sangramento e fica aquele vermelho, E né? fica esquisito, né? Mas assim, tem que saber a causa, né? Muitas vezes, às vezes pode ser um pico de hipertensão arterial, o paciente, sei lá, tem a pressão alta e de repente teve um pico hipertensivo, às vezes pode ser um trauma, às vezes pode ser um processo infeccioso no olho, e às vezes acontece em pessoas idosas que os vasos rompem mais facilmente, às vezes acontece espontaneamente. Mas não é assim, tem Não, tratamento com colírio normal. Isso, agora Mas tem, antes- tem que ver assim, se por exemplo, se vier associado com sangramentos em outros locais, né, Uhum. sangrou o nariz, sangrou a gengiva, aí já tem que investigar, né, problemas de coagulação, né, como é que tá, e tem que ser solicitado um coagulograma, ou então quando começa a ter repetidamente. São alguns fatores que têm que ser analisados. Muito bem. Debate regional, falando da sua visão, os cuidados que você deve ter com a sua visão para ter uma visão saudável, conversando hoje com o doutor Adriano Xerez, ele que é oftalmologista. Juscelino Castro. Eu vou voltar aqui para as maquiagens, né? Eu gostei da ideia das maquiagens. Assim, a título de informação, se o doutor Adriano tem essa informação. Eu ouvi falar muito, doutor, que na época dos egípcios, eles usavam aquelas pinturas pretas ao redor dos olhos, não simplesmente por vaidade, né? Porque a informação que eu sempre tive, e eu fui pesquisar mais sobre isso, é que a maquiagem nos olhos dos nobres é similar aos óculos escuros. Era usado um cajal muito oleoso para proteger a vista dos indivíduos, até mesmo porque eles transitavam bastante, né, de uma cidade para outra, de desertos, e o produto evitava a entrada de areia nos olhos. Você ouviu falar alguma coisa desse tipo? E aí, se é que alguém usa ainda desse propósito também hoje em dia? Qual a informação que o senhor tem a respeito desses produtos que eram usados pelos egípcios e se realmente tem alguma coisa a ver? Rapaz, eu não sei. Não. Desconheço, né? Isso aí. Eu ouvi falar muito, né, que os egípcios usavam justamente, era para fazer a função que a gente faz hoje dos óculos escuros. Não, eu Eu pedi perdão aí, mas esse sei não. assunto, É. dessa atitude dos egípcios, Estou vamos ficar devendo. sabendo agora. Muito bem. Muito interessante. Então eu vou gostar de fazer uma outra pergunta, né, ao doutor Adriano, aproveitando aqui o nosso debate, agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes que nos ouvem pela 90.3, né, a Regional FM aqui em Limoeiro do Norte, para saber do doutor Adriano, por exemplo, uso de lente de contato, né, faz estabilizar o grau da miopia ou algum outro problema, porque muita gente diz, tem certo tipo de problema que não é possível usar lente de contato. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as lentes de contato, se existe algo específico em algum problema que vai ter essa correção ou não, se há um limite desse uso de lente de contato, qual é o tipo de problema que é corrigido pela lente ou se todos ou qualquer problema de visão pode ser também corrigido pela lente de contato, doutor Adriano. As lentes de contato hoje, elas evoluíram muito, né, como tudo na medicina.
E hoje em dia nós temos lentes de contato gelatinosas, descartáveis, e tem até de uso diário, você bota de manhã e tira à noite. E são as lentes de contato, que eu até já citei, podem ser usadas no caso de ceratocone, né? Procurando tanto dar uma qualidade de visão, como também fazer um controle no crescimento desse problema. E as lentes de contato, hoje em dia, são lentes, é algo assim que está muito acessível, né? Mas tem que ser acompanhado pelo médico oftalmologista. Por quê? Porque requer cuidados no manuseio, né? Na forma de colocar, no tempo de uso, né? E no que você vai, onde é que você vai manter aquela lente de contato. Tem paciente que bota ali dentro daquela caixinha soro. Jamais faça isso. Tem uma solução específica, ali tem a né? solução específica, né? Usar sempre, procurar ter sempre um lubrificantezinho, porque às vezes a lente em certos ambientes resseca, bota ali uma gotinha. Então são esses cuidados, né? Deve ter sido por isso que eu não me adaptei com a lente. Eu usei durante 30 dias, só enquanto recebi o óculos, eu não gostei de lente de contato, porque ressecava muito, pode ter sido por tem isso, alguns né? pacientes que não conseguem usar, realmente. Não se adaptam, né? Mas tem uns que sim. Sim, né? tem pessoas Tem uns que sim. usam por vários sim. anos, né? Uhum. Mas também tem casos que eu já peguei e de processo infeccioso, né? Na maioria das vezes, pacientes que não têm cuidado, acham que aquilo é um corpo O estranho. manuseio do entre próprio aspas. usuário é importantíssimo, então, né? Porque de certa forma, lógico, é um corpo estranho, entre aspas, mas então você tem que ter cuidado. Ele está ali em cima da sua córnea, né, interagindo com o seu olho. Então você tem que ter o cuidado adequado. A vantagem que eu achei foi por causa que substituiu o óculos, né? Porque eu uso desde 14 anos de idade, já tenho 42 anos de idade usando óculos. Tem hora que parece que dá uma irritação, que dá vontade de jogar fora. Muito bem. Fumar prejudica a saúde dos olhos, doutor Adriano? Rapaz, fumar Já prejudica um bocado de coisa, né? não, Não só a visão. Bom, não é bom, né? Existe uma muito legal, interferência não. direta nessa relação do fumo com a visão, né? Isso. É importante que se evite, sobretudo nos pacientes operados, né? É importante. Então, é recomendável que você pare de fumar também por conta da sua visão, além de outros problemas que o cigarro certeza, causa também, né? Com certeza. Muito bem. Ler no escuro, com vela, com pouca luz, o que traz de prejuízo para a visão da gente? Rapaz, é cansaço visual mesmo, né? Porque você fica Isso forçando. traz prejuízo um tempo mais tarde, por exemplo? Não tem uma relação que Direta vai levar com alguma lesão, por né? exemplo, que vai levar a glaucoma, vai levar a catarata, vai levar a surgimento de pterígio. Se a pessoa tem um problema de visão, não vai aumentar esse problema, ler no Não. escuro, não existe nenhuma... Com pouca luz, não tem essa O que relação. acontece é que às vezes o paciente já precisa dos óculos e com aquela luminosidade ruim é que ele percebe que não está enxergando, mas ele já precisava. Entendeu? Eu Já tinha uma iria pessoa muito precisar. próxima que a outra ficava dizendo, rapaz, deixa de ler no escuro, ele já tinha um problema muito sério de visão, lia muito ruim. Não é bom, né? Quanto mais a luminosidade presente, melhor. É claro que é. Força menos a visão, né? Mas assim, dizer que vai provocar alguma coisa. Não tem dá essa relação não tem direta. uma Assim, relação cientificamente não dá para dizer se tem, Agora, né? que se puder evitar, Melhor. evite. Muito bem, debate regional deste sábado aqui na sua Regional FM, para todas as nossas redes sociais. Você pode também compartilhar com todo mundo esse bate-papo importante no debate regional sobre sua visão, os cuidados que você deve ter com a sua visão. Bom, Juscelino Castro. Gostaria de perguntar ao doutor Adriano a respeito de cegueiras. Existem vários tipos de cegueiras, ou todas as pessoas que têm algum tipo de cegueira, elas podem ser beneficiadas, por exemplo, com o transplante de córnea? Se ouviu e se vê muito, né, em redes sociais, em sites especializados ou em reportagens, que a tecnologia, a ciência avançou e muito, principalmente nessa questão do olho também. Existe essa possibilidade de alguns tipos de cegueiras, ou todo tipo de cegueira, de a pessoa com esse transplante de córnea ser beneficiado e voltar a enxergar? Claro que se voltar a enxergar, logicamente essa pessoa teve essa cegueira porque teve algum tipo de problema. Isso é possível, doutor Adriano? Na realidade, essa questão do transplante de córnea seria um tipo específico, uma forma específica de se tratar uma cegueira, que é aquela relacionada com as opacidades na córnea, entendeu? Agora, existem as cegueiras provocadas por lesões na retina, que é, por exemplo, a DMRI, que é a degeneração macular relacionada com a idade. Uhum. Né?
Existe a cegueira provocada pelo glaucoma. Então, existem esses tipos de cegueira, pela catarata, entendeu? Existem cegueiras que são reversíveis, como essa da córnea. Você faz um transplante, muitas vezes se reverte aquela cegueira. No caso, por exemplo, pacientes com catarata, opera, volta a enxergar. Já os pacientes que têm a degeneração macular relacionada com a idade, muitas vezes são feitas aplicações de injeção intravítrea, que dão uma qualidade visual razoável. E aquele paciente evita muitas vezes que chega a ficar cego. Mas, assim, existe, por exemplo, a cegueira, no caso do glaucoma. Uma vez lesionado o nervo óptico, não tem como. Não tem como voltar, reverter. né? Não tem, né? Então, as cegueiras, elas dependem das estruturas oculares que foram comprometidas. O tempo adequado, por exemplo, para que se possa receber uma córnea, né? Porque existem os transplantes, né? Muitas pessoas são doadoras, e aí quando alguma dessas pessoas vem a falecer, gostaria que o senhor falasse um pouco para que os nossos ouvintes entendessem um pouco mais, né? De receber essa córnea de uma pessoa falecida, qual o tempo previsto, né? E existe, por exemplo, como todo órgão transplantado, a possibilidade de rejeição. Que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. Rapaz, o tempo específico eu vou ficar devendo essa resposta. Eu não sei qual é o tempo que se deve ter. Né? Até fazer o transplante. Tirar de uma pessoa e levar para outra, quanto tempo isso? Realmente eu não posso dizer com precisão. Certo. Mas a questão que você perguntou também é a rejeição, né? Isso. A rejeição pode acontecer, alguns pacientes apresentam um quadro de rejeição e muitas vezes ocorre a falência do transplante. E aí tem que ser feito outro transplante, entendeu? Mas depende também muito do paciente em si, né? O que qual é a condição daquele paciente, né? Quando foi operado, entendeu? Entendi. Condição daquele olho. Doutor Adriano, o estrabismo, ele pode ser reversível ou não? Pode. Muitas crianças, elas têm estrabismo e só ir usando óculos e fazendo o que a gente corrige o olho, aquela bola do olho volta a uma você posição pode fazer normal? o que a gente chama de tampão, né? E no que você faz o tampão, naquele olho que não está desviado, muitas vezes aquele olho desviado, ele vai voltando. Vai voltando. E às vezes usando o próprio grau, você botando uma determinada quantidade de grau, pode voltar. E nos adultos, muitas vezes faz as cirurgias de estrabismo que volta o olho, volta para o lugar. Então, Mas aí, novamente eu digo, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Meu pai mesmo sofria de estrabismo muito grande e com o grau ele conseguiu corrigir, né? Há muitos anos. E se você for ver, por exemplo, as fotos, e antigamente era totalmente estrábico, né? E hoje é um pouco menos, muito menos em relação ao que era antes. Ou seja, eu acredito que tenha sido a correção justamente por causa do óculos, né? Do grau, né? Agora tem casos, por exemplo, de paciente que tem estrabismo por trauma, né? Às vezes o paciente sofre até traumas TCE, né? Trauma crânioencefálico, paciente com acidente de moto. E às vezes fica com desvio que não dá para reverter. E aí complicado. Me permita uma curiosidade, né? Falando de estrabismo, tinha um rapaz aqui na cidade que eu conhecia desde muito novo. Ele tinha realmente totalmente torto, né? Vamos falar assim, bem simples. E ele fez a cirurgia e corrigiu. Aí uma outra dúvida. Muita gente até pergunta, será que quem tem muito torto assim, ele olha, ele vê torto, como é? A visão como tem... o campo de visão dele é diferente? O que acontece é que pode ver a visão dupla, né? Isso atrapalha muito. O paciente tenta focar e termina não conseguindo juntar as imagens, né? Porque a visão, os dois olhos, eles servem para isso. Exatamente. Isso, centralizar, né? Exatamente. Ele foca, você tem duas, aí faz uma só, né? E aí daí você vem toda aquela história da profundidade, né? Tanto é que quem tem uma visão monocular tem um pouco mais de dificuldade de ver a profundidade das coisas, né? Colocar a mão, um café, tem até um exercício que eu vou fazer aqui para o nosso internauta ver, que isso acontecia muito, não sei se agora, acho que não, porque era uma forma de saber como é que estava exatamente essa percepção. Você tapava um olho, aí a pessoa botava um dedo assim, você tinha que acertar, né? E muitas vezes você erra essa dimensão. Isso já é um sintoma desse problema, doutor Adriano, ou não? Os pacientes com visão monocular têm esse problema, né? Dificuldade, né? Interessante. Eu vou fazer o teste com o Celino depois para ver se você tem. Nós não falamos de presbiopia. O que é isso, doutor Adriano? Presbiopia. Que problema é esse com a visão?
É o que a gente chama de vista cansada após os 40 anos. Né? Ah, Dificuldade do certo. paciente que ele apresenta para ler. Dói a visão, e fica, muitas dá, vezes dá o- sono, isso O não? paciente tem nunca usou óculos Ah. e entra no consultório e, rapaz, minha visão era tão boa e agora eu não vejo para perto. Mas é uma característica dos 40 anos, né? A idade chegando. É, aí eu Eu não vou dizer. já tô É a nessa. PVC. É, a PVC. E aí, É a PVC. Me permita mais uma vez, Pois não. que uma coisa vai chamando outra, né? Muito interessante o debate, o bate-papo para isso, né, doutor Adriano? Com certeza. Por exemplo, eu já fiz até uns autodiagnósticos aí, né? No período, por exemplo, Olha a alta avaliação. não, mas não de me automedicar. Procure né? um profissional. Tem que procurar. E, por exemplo, eu sinto, não sei se tem a ver, né? Quando eu sinto que meus óculos, né, já estão passando já da época de ser trocado, de fazer uma reavaliação médica, eu sinto que eu tenho um sono com mais facilidade, ou se é pela Isso. idade, ou se é por causa do problema do grau. O que é que tem a ver em relação a isso? É mesmo o grau, ou é porque eu já estou cansado, já estou com uns 40 já? Já passou dos 40. Tem tudo a ver, né? Porque você começa a ler, começa a fazer as suas atividades visuais e aquele grau tá errado e você começa a cansar, realmente. Há uma É, interferência, isso aí. né? E eu vejo que a intensidade é muito grande, assim, por exemplo, eu trabalho 8 horas aqui, né, e normalmente eu ficaria no meu computador até meia-noite, 1 hora da manhã, e não consigo mais, é muito sono, porque eu já passo o dia inteiro de frente com o computador, né, Isso aí pode acontecer. pode acontecer, e assim como tem acontecido ultimamente, por exemplo, ressecamento no canto dos olhos, que aí fica, como a gente diz, aquela remelazinha seca. Porque você também passa muito tempo em ar-condicionado, talvez, assim, trabalhando, não? Aí- No computador. Também, né? O dia inteiro, né. Os equipamentos sempre tem que estar num ambiente refrigerado, né? Isso aí é aquilo verdade. que eu falei, né? É. O ambiente assim, o ar-condicionado ele resseca tudo, né? Pele, cabelo e os olhos também. E se você tá ali na tela com a diminuição do piscar, aí apresenta isso aí. Bom, eu vou tocar aqui no assunto que tem muitos filmes, inclusive tem até um vídeo na internet, não sei se as pessoas já viram, que tem agora a fabricação de óculos que faz as pessoas enxergarem as cores reais, o daltonismo, os daltônicos. Por que isso acontece com a visão da gente que nós não reconhecemos as cores, doutor Adriano? Isso aí são falhas, né? Natureza genética, né? Que acontece porque o paciente tem falhas em fotorreceptores e em células da retina. Aí eles não conseguem, eles confundem as cores. Isso. E aí Tratamento ruim. clínico não tem. Não. Cirúrgico não tem. Não. Aí tem agora o pessoal tá lançando aí esse esses óculos, né? que você A consegue medicina, né? Evoluindo, né? evoluindo, é verdade. Para o bem da humanidade. Bom, vamos entrar aqui no assunto, nós estamos aqui quase chegando à reta final do programa. Vamos falar sobre pterígio, né, que é uma Pterígio, coisa muito recorrente aqui, o senhor tem feito Muito. muitas cirurgias aqui na Muito, região. Por que isso acontece, o que é isso e como é que se trata o pterígio? O pterígio, ele é, dizendo no popular, né? Uma carne crescida, que ela pode estar localizada na parte mais pro lado do nariz, que a gente chama nasal, né? Ou então para o lado O de canto fora. do olho, chamado. O canto do olho, que seria o temporal, né? E essa carnezinha, ela vem crescendo e trata-se de uma reação do olho ao calor, vento, luminosidade. Tanto é que essa alteração, ela é muito comum nos trópicos. E aqui na nossa região, por aquilo que a gente falou no início, a incidência dos raios solares. E na nossa região também o calor, né? Então, ela vai crescendo em direção ao centro do olho. E se o paciente não fizer que eles chamam, né, de raspagem, ela pode cobrir o olho. E eu aqui pego, às vezes, paciente já com aquela carnezinha grande, Cobrindo essa parte da nossa pupila aqui do Isso, olho, a essa parte da menina do olho. Como diz o homem do campo, o caroço do olho, né? Aí chega na menina do olho, né, que é a pupila, porque ali é a janelinha, por ali que vai entrar a imagem do que a gente está vendo. Então, se aquela cortina, aquela carnezinha vem, é como uma cortina que E fecha. ela vai andando, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, exatamente. Então, tem que ter vai se esse cuidado. expandindo pelo olho. Vai em direção ao centro do olho. É aí que tem que ter o cuidado. É por isso que tem que ser tirado. Agora, tem que se ver o momento certo de tirar. Porque às vezes tira muito jovem, quando é muito jovem, e aí volta, recidiva. Tá entendendo? E também ter os cuidados depois da cirurgia. Faz a cirurgia, mas tem que ter alguns cuidados, né? Ficar usando o colírio, lubrificante, óculos escuros, né? Procurar não se expor tanto a vento, fumaça. Isso são detalhes. Existe idade, doutor Adriano, para ter pterígio? Rapaz, não. Geneticamente Geralmente, assim? mas como a partir da adolescência, né? Mas
Não tem uma idade Específica não, né? É. Tudo bem. Juscelino Castro. Antes de fazer a próxima pergunta, só a título de informação, né, porque a gente tinha essa dúvida, aí eu fui aqui dar uma pesquisada, encontrei até arquivos aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que a córnea, até 6 horas após a morte, né, ela pode ser Olha, retirada. ó, E bacana. até 4 dias para o reimplante. Né? Fui fazer uma pesquisa até para que a gente legal. não fique nessa dúvida. Então a pessoa falece, é um doador de córnea, até 6 Até horas 6 tem horas que ser pode- retirada Isso, desse, exatamente. dessa e até pessoa 4 dias para o para reimplante. reimplante. Aí dá até uma estimativa Boa, aqui, boa informação. aproximadamente 11 mil, Momento cultural do nosso debate regional. rapaz. Muito bom. até 11 mil pessoas em média na fila de espera no Brasil. É uma média, por baixo aqui, é o tempo de utilização desses órgãos aqui de transplante, aí tem outros órgãos, e aí me chamou a atenção em relação à córnea, para que a gente pudesse tirar essa Inclusive Que bacana. o estado do Ceará ele tinha zerado, né? É, pois é, Antes a fila de espera, né? Dessa perturbação toda que a gente está passando, mas tinha zerado, nós Pois tínhamos é. zerado. É. Nós temos aqui... Aliás, é um estado onde tem um maior avanço de transplante aqui de órgãos no nosso Brasil, né? exato. É campeão de inclusive, transplante de órgãos, né? Isso é muito O importante. pessoal aí que está fazendo transplante de córnea, pessoal muito bom. Muito bom. Muito bem. Juscelino Castro, estamos aqui nos aproximando do final do programa. Alguma coisa a mais que você gostaria que o doutor Adriano pudesse esclarecer para os nossos ouvintes e internautas? Eu gostaria que o doutor dissesse, por exemplo, se existe aí uma frequência, com qual frequência se deve fazer um exame médico oftalmológico, né? Porque, infelizmente, nós somos de uma cultura que muitas vezes a gente vai atrás de um profissional de saúde quando já se tem um problema. Quando a gente poderia trabalhar aquilo que eu disse desde o início do programa, trabalhar de forma preventiva. Isso, né? isso. E, infelizmente, até por questões financeiras também, né? De uma cultura toda. Mas existe um tempo, doutor, qual é o tempo que a gente possa estar indo, né, a um médico, a um profissional de oftalmologia como o senhor? Eu, só fazendo aqui uma observação, a questão da medicina preventiva realmente é algo assim que deveria ser muito defendida no nosso país e muito divulgada, porque a medicina preventiva ela é fundamental para que não se tenha que fazer a curativa, que muitas Que é vezes muito mais caro, bem mais caro. né? E respondendo a sua pergunta, eu considero uma vez por ano um bom período. Agora, dependendo se você tem alguma doença específica, né, como eu falei, o glaucoma, por exemplo, aí tem que ter uma frequência Maior. maior. 6 meses, mais ou menos? Quatro. Duas vezes por ano, 3 ou 4 vezes por ano, Dependendo de cada caso. de cada né? caso. Essa seria a média. Paciente operado também de catarata, é bom 2 vezes por ano fazer uma Fazer uma visita, né? revisão. Mesmo porque acompanhamento. às vezes a lente, a gente diz a lente suja, mas é uma cápsulazinha que tem atrás que pode opacificar e tira com laser. Então essa cápsula ela opacifica e o paciente pensa até que é a catarata que está voltando. Tá voltando, né? Mas não é. E aquilo tem um tratamento com laser e o paciente... Pode limpar, pode voltar a ter uma fica visão, bem. uma visão cristalina de novo. Isso, exatamente. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, me permite? Pois não? Luiz? Claro. A não utilização dos óculos, por exemplo. A gente vê muito, por exemplo, crianças, né, que usam óculos. É claro que serve pra gente, eu que sou adulto, que uso óculos também. Mas a não utilização dos óculos pode forçar a vista, piorar, a gente já falou em alguns casos aqui especificamente, né? Pode aumentar o grau, né, desse problema. Eu vejo, por exemplo, a mãe reclamando do filho, vai usar seu óculos, você vai assistir a sua TV, você vai usar o computador. E menina é muito... né, Teimoso, né? intempestivo, né? Muitas vezes, e principalmente nessa fase de infância, existe essa possibilidade de aumentar o problema do não uso desses óculos Não. no tempo adequado, não tem nada a ver com... Não, na minha forma de ver, não. Agora, o que acontece é que a criança cresce e muitas vezes, por exemplo, se for miopia, aí o grau aumenta, né? E aí a mãe vai, não usou os óculos, aumentou. Mas essa questão é muito da estrutura ocular, entendeu? Pode reduzir também, né? Pode, às vezes não usa e reduz. Às vezes a criança tem uma hipermetropia e quando vai crescendo, vai diminuindo. E usar um Vai lá. óculos, por exemplo. Eu fiz uma consulta, pegando essa mesma ideia do Juscelino. Eu fiz uma consulta, tive um grau, usei corretamente a minha construção de óculos, aí posso reduzir também esse grau ou não? Ou estabiliza? Você na fase adulta Estabiliza pode estabilizar. ou pode diminuir o grau? Porque eu vejo, rapaz, eu fui no médico e aí eu fui ver a minha visão, diminuiu tantos Pode. graus num, tantos graus no outro. Pode porque uma das estruturas que faz parte da formação da imagem, que está Uhum. interferindo no grau, que é o cristalino, ele pode sofrer alterações ao longo do tempo.
né? E a lente ajuda lente, isso. E aí você com essas alterações no cristalino, vai mudando o seu grau, tá entendendo? E às vezes o paciente míope, por exemplo, a gente espera até uns 24 anos para a questão da cirurgia refrativa. Por quê? Porque é o período em que a miopia chega a um platô, né, e fica mais tempo estacionado. Às vezes lá, depois dos 40 anos, a miopia às vezes tende a baixar um pouquinho, isso é muito variável. Muito bem. Doutor Adriano, nosso convidado de hoje, oftalmologista, ele que faz parte, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz parte da Sociedade de Oftalmologia do Estado do Ceará e atua no nosso município há mais de 23 anos. Eu queria fazer uma pergunta, já estamos realmente no final do programa. A questão do óculos, doutor Adriano, tem muita gente que quer armação, que fica muito esquisita, assim, ou é muito pesado, ou é muito leve. O que o senhor indica para um paciente que quer ter um óculos? Qual é o tipo de armação? Tem a ver com a lente que ele vai usar, por exemplo? Por exemplo, os pacientes que têm mais de 40 anos, que vão necessitar usar uma lente progressiva, a gente recomenda que não façam uns óculos tão pequenininhos, apesar da gente saber que hoje em dia tem lentes progressivas que comportam isso. Mas você vai ter mais conforto se você fizer um pouco maior, porque a sua área de visão para perto vai aumentar, vai lhe dar um conforto maior, entendeu? Mas fora isso também chamar a atenção os pacientes que têm um cilindro, um astigmatismo alto. Essas armações parafusadas, tem que ter cuidado, porque à medida que a lente afrouxa, ela muda o eixo do cilindro e muda... Interfere diretamente interfere na visão. Olha que detalhe interessante. Interessante isso. Então, a lente parafusada na armação, ela pode provocar esse tipo de... Não, tipo assim, se você tem um astigmatismo, né, um certo nível de astigmatismo, aquela lente, quando ela afrouxa, ela pode mudar o eixo. E aí você ficar com a visão ruim. Então, na medida do possível, se você tem um astigmatismo alto, evite esse tipo de lente. De lente parafusada. Né? Porque aquilo ali pode afrouxar, né? E mudar completamente o foco do que foi preparado para você enxergar. Isso, a não ser que seja um material realmente bem diferenciado para que não ocorrer isso. Bacana. Um detalhe importante. Vamos embora, Juscelino? Ou você ainda quer mais explorar o doutor Adriano que está conosco aqui no nosso debate regional? Um sábado muito produtivo, né? Muito bom. A gente faz esses debates. E hoje, com a presença do doutor Adriano, eu agradecer já ao doutor Adriano pela sua vinda ao nosso programa deste sábado. Só uma perguntinha aqui a respeito da causa do escurecimento da visão quando a gente se levanta rapidamente. Eu já vi em outros casos, em outras situações, em outras partes do corpo, como por exemplo a corrente sanguínea, né, se a visão trabalha mais ou menos também na mesma perspectiva, porque o corpo está ali intacto, parado, aí você tem aquele impacto de se levantar à luz do sol. Isso é natural, acontece de forma natural, ou algum problema, alguém tem que ficar atento, se escureceu de uma vez, voltou. Isso é normal, doutor, acontecer? Isso aí ocorre muitas vezes porque quando a gente está deitado que levanta, ocorre a mudança na circulação, né? Mas é preciso estar atento àqueles episódios da perda momentânea da visão, para ver se não é algum problema de algum trombo na artéria central da retina. E aí seria interessante fazer o ecodoppler das carótidas, para ver se tem alguma coisa. E também lembrar que alguns pacientes têm isso quando tem enxaqueca. A enxaqueca, o paciente fica vendo as coisas assim pela metade, às vezes fica sem enxergar. E aí vem a dor de cabeça, vem aquele mal-estar, né? E o paciente prefere escuro, quem tem enxaqueca, e pensa lugar que escuro. alguma coisa na visão, eu estou ficando cego, mas não. É da própria enxaqueca. Ainda bem, eu estava preocupado, porque de vez em quando eu sinto isso também. Eu tenho um problema seríssimo de enxaqueca, é muito hereditário da minha família. Muito bem, satisfeito, Juscelino? Satisfeito, e com certeza, acredito que todos estejam, porque o debate tem esse objetivo de trazer esclarecimento, conhecimento aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. O doutor Adriano, com certeza, contribuiu e muito, né? E muito obrigado já, doutor Adriano, pela sua vinda ao nosso programa, aqui à Regional FM, em meu nome, Juscelino Castro, Zé Luiz de Menezes, o Eliseu Xavier, que está afastado há alguns dias, né, de participar conosco, mas em breve vai estar de volta. E a gente só tem a agradecer pela sua vinda ao debate regional. Doutor Adriano, fique à vontade para esclarecer sua mensagem, né? A sua participação foi super importante aqui no nosso debate regional. Ficamos muito honrados com a sua presença e a contribuição que o senhor deu para todos os nossos ouvintes e internautas. Fique à vontade para as suas orientações finais a quem precisa cuidar da visão. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo espaço concedido por vocês, porque nós temos que
a cada dia esclarecer que a visão realmente é algo muito importante na nossa vida. Então vamos cuidar bem da nossa visão. E lembrando, né, que eu sempre digo isso, o profissional adequado, capacitado, qualificado, é o médico oftalmologista. Aquele profissional que cursou, fez os 6 anos de medicina e fez lá os seus 3 ou 4 anos de residência. E esse sim está capacitado de cuidar dos seus olhos. Então fiquem atentos para esse detalhe, tá certo? E do mais, agradecer mais uma vez e dizer que eu estou sempre à disposição. Estou sempre por aqui, de terça a sexta-feira eu estou lá na clínica, viu? Precisando, estamos às ordens. Muito bem. Obrigado, doutor Adriano, pela sua presença no nosso debate regional. Chegamos a mais um final, Juscelino. Um bom fim de semana para você, um bom sábado restante, um bom domingo. Segunda-feira nós voltaremos com a nossa programação normal e sábado que vem, mais um debate regional aqui, tá bom? Vamos embora? Vamos embora, um grande abraço a todos vocês, ouvintes da Regional 90.3, vocês internautas que ficaram conosco até este exato momento, e convidá-los para o próximo sábado estarem de volta conosco em mais um debate regional. Obrigado, Juscelino, forte abraço para você. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, um bom fim de semana, continue com a nossa programação musical, porque aqui na Regional é assim, tá tudo bem, tudo legal, tudo regional, bom fim de semana e até o próximo debate.